O universo, o todo, a consciência universal apoia as nossas manifestações, porque é através delas que a gente cresce, que a gente evolui. Então, por que é que para algumas pessoas é tão difícil manifestar ou criar algo novo na vida delas? Vamos entender? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Vocês já se deram conta do tanto que o mundo ao nosso redor tem mudado num ritmo muito mais rápido, cada vez mais acelerado? Como a gente tem enfrentado questões na política, na economia, como coisas novas têm surgido na tecnologia, com inteligência artificial e tantas infinitas possibilidades que se abrem com essas inovações. Se a gente traçar um paralelo com relação à natureza, a gente vai perceber que é a mesma coisa, que a natureza também evolui, a natureza também se transforma. Então, conosco, com os seres humanos, não é diferente. E o universo quer que a gente faça parte dessas grandes transformações, porque é a partir dessas transformações que a gente cresce, que a gente expande, que a gente transforma a nossa consciência e que a gente se aproxima cada vez mais daquilo que é verdade e faz aí com que os véus caiam, com que os véus daquilo que a gente acreditou se desfaçam, para que a gente possa se abrir para aquilo que é verdadeiro. Então, a natureza quer que a gente faça parte, o universo, o todo, quer que a gente se abra para que essas mudanças possam acontecer. Existe uma parábola onde Jesus explica essa ideia de que para que algo novo seja criado, a gente tem que deixar que o velho se vá, a gente tem que se abrir para o novo. É uma história onde ele fala que vinhos novos devem ser colocados em odres novas, Porque se a gente coloca em odres velhas, elas se arrebentam. O que são odres? Antigamente, naquela época, as pessoas usavam pele de carneiro para armazenar líquidos, para armazenar os vinhos. E o vinho é uma bebida que fermenta. Então, quando o vinho novo, que fermenta, ainda vai passar pelo processo de fermentação, era colocado em odres velhas, que já tinham se expandido o couro no máximo da capacidade, o que acontecia? Quando o vinho começava a fermentar, ele rasgava a odre e o vinho se perdia. E olha só como é significativo isso, como é bonito a forma como Jesus ensinava de acordo com as coisas que ele tinha à mão naquela época, de acordo com as coisas que as pessoas conheciam. A pele de carneiro, aí nesse caso, ela representa a nossa mente. Se a sua mente já se expandiu num determinado limite, você precisa se abrir para que ela possa ir além desse limite conhecido que você tem, já baseado no seu passado, O passado, ele nos limita. Então, a gente precisa se abrir para o novo, para que a gente possa criar algo novo. O vinho novo tem que ser colocado em odres novas, que ainda tenham essa capacidade de expansão, As odres novas, o couro que ainda não foi curado, ele tem essa capacidade de expandir maior do que o velho, que já foi usado várias e várias vezes e já se expandiu na sua capacidade máxima. Então vamos pensar nisso. O velho precisa ser desfeito para que o novo seja criado. E o velho só é desfeito através da nossa aceitação. O que acontece diante das mudanças é que o ser humano muitas vezes sofre por deixar o velho se desfazer. A gente se apega àquilo que a gente conhece. E enquanto a gente estiver apegado àquilo que a gente conhece, o novo não pode ser criado. Porque o nosso foco da nossa atenção está na resistência à criação do novo. E enquanto a gente coloca o nosso foco nesse lugar,
não tem energia sobrando suficiente para que o novo possa ser criado. Isso acontece dessa forma porque geralmente dentro de uma mudança, de uma mudança de paradigma, de uma mudança de estrutura, a gente se ressente tanto de ainda não ver o novo já criado do lado de fora, que a gente coloca o nosso foco aonde? Fora de nós. A gente sabe que o que existe já não nos serve mais, já não atende às nossas necessidades, mas a gente fica ansioso porque a gente ainda não pode ver o novo já existente, uma outra possibilidade do lado de fora, porque a gente se esquece que o novo ou qualquer coisa na existência é criado a partir do nosso estado interno, a partir de dentro de nós, é de dentro para fora e não de fora para dentro. A gente não vai ver as coisas que a gente quer manifestadas do lado de fora enquanto a gente não perceber isso, enquanto a gente não olhar para aquilo que a gente está criando dentro da nossa mente, para aquilo que a gente está criando dentro da gente. A gente precisa urgentemente inverter esse paradigma. Existe algo destinado a ser criado através de cada um de nós. E a gente precisa se abrir para que isso aconteça. E eu não estou falando aqui de desejos egóicos, de coisas que a gente possa querer criar para afirmar a nossa identidade, para dizer que a gente é melhor, para dizer que a gente é superior, para dizer que a gente pode mais, porque no fundo a gente não acredita em nada disso, porque no fundo a gente se sente inseguro, porque no fundo a gente se sente incapaz. Eu tô falando aqui da criação de coisas, materiais ou de atividades ou de qualquer outra coisa que vá impactar positivamente não só a sua vida, como a vida de todas as outras pessoas envolvidas naquela cena. Todas as outras pessoas que estão se relacionando, que estão entrando em contato com você durante essa criação de algo novo. Eu posso te dar aqui vários exemplos, porque o problema em si não é a atividade ou o bem material que a gente quer criar. A questão é a intenção que existe por trás disso. Se a intenção for unicamente um benefício próprio, então pense outra vez, porque tem alguma coisa de errado aí no que você quer criar, Tem alguma coisa baseada no seu desejo de ego e não num desejo de cooperar, de contribuir, de expandir o que você tem de melhor para oferecer no ambiente no qual você está inserido. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com decoração, que a gente pode pensar, nossa, que fútil, Decoração, nem sempre. Uma pessoa que trabalha com decoração, por exemplo, ela pode estar empenhada em criar ambientes onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas se sintam mais em paz, mais tranquilas, para que elas possam criar outras coisas. Ou uma pessoa, por exemplo, que trabalhe com moda, que é outra coisa que a gente pode pensar, nossa, moda, que fútil, A gente pensa em consumo, a gente pensa em um monte de coisa que pode prejudicar o meio ambiente, mas uma pessoa que trabalha com moda, ela pode trabalhar com moda sustentável, ela pode trabalhar com foco em minimalismo, ela pode trabalhar melhorando a autoestima das pessoas, ajudando as pessoas a se enxergarem de uma forma diferente a partir da moda. Então, tudo depende da intenção que você coloca ali por trás e da atenção e do tanto que você se abre para isso que você está fazendo, Porque qualquer coisa que a gente faça, dependendo da nossa intenção, vai nos ajudar a expandir, vai nos ajudar a criar ou ajudar a criar o novo. O novo quer ser criado, a gente quer expandir. Isso é um movimento do universo que vai acontecer independente da nossa aceitação, independente da nossa vontade.
O resultado é que se a gente se alinha, a gente segue no fluxo e a vida se suaviza, né? A vida passa a ser mais gentil, porque a gente está na aceitação, a gente está seguindo o fluxo natural das coisas. E quando a gente não aceita, quando a gente resiste, a gente cai no sofrimento, porque o sofrimento ele vai funcionar como essa pressão de nos colocar de volta no caminho certo. Se você ainda não tem a menor ideia do que você quer criar na sua vida, né, do que você quer fazer, de qual é o seu propósito, né? Propósito virou uma palavra da moda ultimamente. Se você não tem a menor ideia, se pergunte, ao invés de se perguntar o que é que eu quero fazer, né? Se pergunte o que é que o universo, a consciência, o todo quer ver criado através de mim. Como é que eu posso servir? Como é que eu posso contribuir para a criação de algo novo? Se acalme, se mantenha o máximo possível tranquilo e eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar a resposta. E a resposta não precisa ser nada magnífico, grandioso, né? Se dispa das crenças. Pode ser até aquilo que você já faz hoje, mas feito com uma outra intenção por trás, feito de uma forma diferente. Você vai perceber que você está no caminho certo quando aquilo que você estiver fazendo te der energia, te deixar empolgado, te deixar leve, quando for uma coisa que você quer muito compartilhar com outras pessoas. E o oposto também é verdadeiro, né? Quando é algo que te drena a sua energia, quando te faz ter vontade de criticar as pessoas ao seu redor, quando você vira uma pessoa reclamona, talvez isso seja alguma coisa que precisa ser desfeito na sua vida nesse momento, para que uma outra coisa possa surgir, né? Mas cuidado aqui, porque pode acontecer também da gente já estar no caminho certo, mas a gente teimar em usar ferramentas e recursos antigos. Então vamos supor, por exemplo, que você queira abrir um centro de yoga, né? Porque não tem nenhuma escola de yoga da forma como você quer criar aí na sua vizinhança e você acredita que isso vai trazer muitos benefícios para a sua comunidade, para o seu bairro, para o lugar onde você está inserido. E aí você vai lá super empolgado, começa a se mover no sentido de fazer isso virar realidade, percebe que vários recursos têm se também movimentado na sua direção, né? Como se isso tivesse mesmo uma razão de ser, como se estivesse destinado a ser criado. E aí, de repente, no meio do caminho, você começa a sentir medo de será que eu vou ter número de alunos suficientes para pagar o aluguel, por exemplo, do lugar que eu escolhi para desenvolver o meu centro de yoga. Você começa a desconfiar do seu sócio, começa a olhar para ele com várias críticas e de repente, quando você menos espera, as coisas começam todas a dar errado outra vez. Você consegue perceber com clareza o que aconteceu aqui, né? Essa pessoa do meu exemplo, ela estava super focada no objetivo dela, naquilo que ela queria fazer, mas de repente, por causa do medo, ela foi lançada para o passado, ela foi lançada para os velhos hábitos dela. E aí, ao invés de se manter, né, de continuar criando algo novo, ainda que ela não consiga prever o que vai vir no futuro, ainda que ela não consiga nesse momento ter certeza absoluta de quantos alunos vão se inscrever para a aula dela, né? Se ela não consegue se manter nesse lugar tranquila, ainda que ela não saiba, tranquila em não saber, aí ela vai se agarrar a padrões antigos, ela vai recorrer a padrões antigos para tentar trazer um mínimo de previsibilidade para essa nova situação. Mas na intenção de trazer um pouco mais de previsibilidade, o que ela está fazendo? Ela volta a criar o velho. Então, ela estava no caminho certo, ela estava empolgada, ela estava animada, ela estava colocando toda a energia dela em criar algo novo que tinha realmente o potencial de impactar positivamente as pessoas ao redor dela, mas o medo fez com que ela caísse em velhos padrões e aí é como se ela desse um passo atrás.
E aí tudo vai depender da qualidade da consciência dessa pessoa para ela perceber onde foi que ela se desviou e retomar a rota dela, ou desistir e ter que refazer essa lição que a vida está trazendo de novo numa outra situação. E eu não quero dizer que quando a gente está criando algo novo, né, que tudo vai fluir, que tudo vai ser maravilhoso e que tudo vai dar certo. É óbvio que a gente vai encontrar obstáculos, é óbvio que a gente vai encontrar desafios, porque a gente está mergulhado num sistema antigo. A gente ainda faz parte desse inconsciente coletivo que acredita em competição, que acredita que para que eu possa ganhar, você tem que perder, que acredita no paradigma da escassez. A gente ainda está muito mergulhado nesse sistema. E por estar mergulhado nesse sistema, a gente vai encontrar resistências vindo do lado de fora. Mas o que é que a gente faz quando a gente encontrar essas resistências, né? A gente pode lutar contra elas e você vai estar impondo a mesma força de resistência, né? Ao invés de solucionar a questão, ou a gente pode simplesmente aceitar, saber que tá tudo certo, que isso faz parte do sistema antigo no qual a gente está inserido e ter certeza absoluta de que isso vai ser desfeito, de que isso de alguma forma, uma hora vai se desfazer, vai sair do nosso caminho, porque a gente aceitou. É a partir da aceitação que a gente transforma, não é a partir da luta. Tudo aquilo que você luta contra, você fortalece. Isso também é outra parte importante, é outra chave importante na mudança de paradigma. Esses dias eu escutei uma história que o Eckhart estava contando sobre a Oprah. A Oprah é uma apresentadora de televisão muito famosa nos Estados Unidos. E uma vez ela disse num programa dela, né, num programa ao vivo, que ela nunca mais ia comer um hambúrguer, porque ela ficou sabendo de uma reportagem de como que o gado era abatido no sistema produtivo de carne, alguma coisa nesse sentido, e aí ela fez essa declaração. E quando ela fez essa declaração, as ações da bolsa com relação aos produtores de carne daquela reportagem específica, né, que ficavam no Texas, despencaram. E como as ações da bolsa despencaram, existiu aí um movimento dos produtores de carne no Texas, uma ação contra ela. Eles entraram com uma ação na justiça contra a Oprah. E como ela tinha que estar sempre no tribunal, né, para se defender, ela acabou mudando o programa de auditório que ela tinha para o Texas para poder responder a essa ação na justiça. Mas quando ela fez esse movimento e quando ela entrava ao vivo no programa dela, né, ela não resistiu àquela situação no sentido de que ela falava como a população ali do Texas era maravilhosa, ela agradecia pelo fato do tanto que ela tinha sido bem recebida naquele lugar e ela aparecia em todas as audiências que ela era chamada, ela ia para a audiência, o advogado fazia ali o seu papel e depois de um tempo, obviamente, ela ganhou a ação. E ela não fez nenhuma grande celebração com relação a isso, ela não fez nenhum grande negócio em torno disso tudo, né? Porque isso faz parte de você ter certeza de que você tá do lado certo, de que você tá no caminho que vai ajudar a expansão de outras pessoas, né? E que no tanto que você colocar a sua energia para se defender do oposto, no tanto que isso te priva de colocar o seu foco de volta em criar algo novo, em criar alguma coisa diferente do que existe, do que já está ultrapassado, né? Daquilo que não nos serve mais. Então a gente tem que prestar atenção nessas pequenas mudanças na nossa mentalidade, na forma como a gente se coloca no mundo, para que aquilo que a gente quer criar na nossa vida seja criado através da gente, de uma forma mais fluida, de uma forma mais gentil, de uma forma mais tranquila, sem que isso nos traga
grandes problemas e preocupações, né? Porque os desafios eles vão aparecer, os obstáculos vão aparecer, mas é a forma como a gente lida com eles que vai dizer sobre a nossa manifestação, sobre a forma como a gente cria, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Deixa aqui para mim nos comentários se você já tinha pensado na forma de manifestar as coisas no universo a partir desse viés, né? A partir desse novo olhar, dessa nova perspectiva. E o que isso representa para você? Se isso já te trouxe algumas coisas boas, algumas coisas que te expandiram, né? Que te ajudaram a contribuir com o meio em que você está inserido de alguma forma, tá bom? Lembra de deixar aí o seu curtir. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!